Então pegue a palavra do Senhor, amados, e abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Nós vamos ler o que está escrito do versículo 1 até o versículo de número 7. Nós vamos continuar aprendendo com a palavra de Deus através da exposição da carta aos Romanos. Amém? Romanos 13, versículo de número 1. Assim que você encontrar, você que puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Daqui a pouquinho você vai se assentar. Mas é muito importante, amados, sempre termos essa reverência a Deus em todos os momentos da nossa vida. Quem encontrou Romanos 13, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Põe a mão assim na altura do teu coração, ainda de pé. Vamos orar a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nesse momento, meu Deus, aqui diante da tua presença, nós queremos, meu Pai, ouvir a tua voz. Porque, meu Deus, nós precisamos, meu Pai, ser instruídos pelo Senhor para que nos tornemos servos melhores, pessoas melhores, Pai. Então, meu Deus, que nesse simples sermão o Senhor tenha liberdade para falar da tua maneira, falar do teu jeito, falar da forma que o Senhor quer, Pai. Por isso, toma cada vida aqui presente, cada pessoa que está aqui, e faça, meu Deus, se cumprir a tua vontade, se cumprir o teu querer em nossas vidas, no nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, amados, podem se assentar por gentileza. Amados, se vocês estiverem sentindo um pouquinho de calor, você pode pedir para o obreiro ligar o ventilador, tá bom? Inclusive, eu quero que ligue esse aqui para mim, ó, fazendo favor, porque senão daqui a pouquinho a gente passa a prova aqui dentro. Amém? Amados, vamos prestar muito atenção aqui. Não converse agora em nome de Jesus. Paulo, ele a partir de Romanos 12, ele vem cobrando da igreja que foi instruída prática cristã. Até o capítulo 11, Paulo ele vai falar de doutrinas, ele vai trazer ensinamentos. Mas a partir do capítulo de número 12, é como se Paulo ele dissesse assim: chega de teoria, agora é na prática que você tem que ser cristão. Chega de ser um cristão teórico, mas chegou o momento de viver a vontade de Deus
na sua prática. E no capítulo de número 12, Paulo ele vai falar de relacionamento. Primeiro, o relacionamento que você tem que ter com Deus. Deus ele tem que estar acima de todas as coisas, e para servir a Deus e agradar a Deus, você vai ter que abrir mão da sua própria vontade em vários momentos. Depois Paulo, ele fala do relacionamento que você tem que ter consigo mesmo. E uma das coisas que Paulo ele deixa muito claro é que o cristão ele não pode se depreciar. Não pode falar mal de si mesmo. Para falar mal de você, já tem tanta gente, o mundo aí fora, Satanás que é o adversário. Então você não pode ser o seu próprio adversário. Você tem que ter um bom relacionamento com você mesmo, porque se você não se ama, nem namorar você não pode. Nem ter um relacionamento a dois você não pode, porque senão você não conseguirá retribuir aquilo que a pessoa muitas das vezes vai te dar. E Paulo, ele vai falar também no capítulo de número 12 do relacionamento com os irmãos, com as pessoas de fora, que a gente tem que alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e até mesmo o relacionamento com os inimigos. Paulo ele vai nos ensinar que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas antes temos que pagar o mal com o bem. Nós não podemos vingar a nós mesmos, mas Deus é quem vingará a cada um de nós. Então Paulo ele vai ensinar isso. Mas agora, Paulo ele vai trazer, no capítulo de número 13, uma das principais virtudes que um cristão ele tem que ter, que é a obediência dele. A obediência na vida do cristão, ela faz com que bênçãos sejam liberadas, com que a vida ela mude, que doenças sejam saradas, com que portas se abram. A obediência é uma bênção na vida daquele que pratica. E Paulo, ele vai colocar a obediência no relacionamento com as autoridades, e eu já quero entrar direto na exposição aqui, para que nós venhamos entender esse assunto tão complexo, que é a obediência a todas as autoridades constituídas por Deus. Diz aqui, olha, em Romanos capítulo 13, no versículo 1, Paulo ele vai dizer assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém? O que Paulo ele começa dizendo aqui? Todo homem, ou seja, nenhuma pessoa está isenta de obedecer. Todas as pessoas, pelo maior cargo que ela tem a responsabilidade de obedecer a alguém. Ela precisa ser direcionada por alguém. Igual, por exemplo, aqui na igreja, eu sou direcionado por Deus, mas quando eu passo algum aperto, eu tenho pessoas que vão me direcionar também. Por causa que senão, a pessoa, ao invés dela queimar etapas na vida, pegando atalhos, ela consegue fazer com que o caminho ele seja menos penoso, se ela tiver uma boa instrução. E amados, diz aqui que todas as pessoas elas têm que estar sujeitas. O que é estar sujeito? É obediência incondicional. Esse termo que Paulo está usando aqui, ele também é visto quando Jesus está dialogando com um centurião romano, que aquele centurião ele diz assim: olha, eu sou homem também sujeito à autoridade, eu tenho autoridade sobre a minha vida, mas eu também tenho autoridade instituída a ponto de eu mandar um servo meu ir, ele para tudo que está fazendo e vai. Eu mando ele voltar, ele para tudo que está fazendo e ele vem. Isso é obediência incondicional.
E, amados, Jesus, aqui em João, no capítulo de número 19, ele vai mostrar que toda autoridade, ela procede de Deus. Diz aqui em João 19, vamos lá comigo. Jesus, ele está em um julgamento armado. Ele já está condenado por aquele julgamento quando ali Pilatos, ele vai estar interrogando Jesus. E no momento do diálogo, diz aqui em João 19, no versículo de número 10, olha o que Pilatos ele vai dizer para Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 19, no versículo 10, diz assim: Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele não está falando de Deus, ele está falando daqueles religiosos que estão ali. Mas quem que instituiu Pilatos como governador foi Deus, amado. Foi Deus que instituiu. Nenhuma autoridade nessa terra pode ser dada se não for dada por Deus. Porque muitas vezes, igual eu disse para você, autoridade às vezes não tem nada a ver com cargo. A pessoa ela pode ser um líder que ninguém obedece, mas ela pode ser ali uma pessoa que todo mundo obedece aquilo que ela fala. Então, essa autoridade que é dada por Deus, ela é aquela autoridade que Deus ele vai usar para exercer a vontade dele aqui na terra. E, amados, só tem uma exceção que você não deve obedecer uma autoridade, igual nós temos aí presidente, governador, senador, nós temos como autoridade o prefeito, nós temos os vereadores, você tem o patrão na empresa, você tem o pastor na igreja, mas existe, amados, momentos, e a própria Bíblia nos mostra que há exceções que você não deve obedecer à autoridade civil ou uma autoridade constituída. É quando a ordem da autoridade, ela desobedece à vontade de Deus. Porque Deus é soberano. Ele vai acima de tudo. Se uma direção que você recebe, ela está fora da vontade de Deus, pode ser o pastor que mandou você fazer. Não faça. Não faça. Pedro ele vai dizer, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Igual, por exemplo, vamos lembrar o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 1, no nascimento de Moisés. Diz a palavra do Senhor que o faraó mandou matar todos os hebreus que nascessem homem. Vamos relembrar isso? Vamos lá em Êxodo, no capítulo de número 1. A ordem foi muito clara. Quando nascesse um menino, era para matar, não era para deixar vivo. Diz aqui, Êxodo capítulo 1, versículo 15, diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. A ordem é matar. Está vindo de uma autoridade. O que essas mulheres teriam que fazer? Obedecer à autoridade? Diz aqui, olha o que elas fizeram. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Está vendo? Elas receberam uma ordem
que vinha de encontro, vinha ao contrário da vontade de Deus. E, amados, toda ordem que vai contrária à vontade de Deus, ela não pode ser seguida. Igual a ética cristã, ela às vezes ela nos coloca em uma enrascada terrível. Igual, por exemplo, é ensinado, né? Nós aprendemos que você não pode mentir de maneira nenhuma, não importa a circunstância. Mas vamos pensar numa situação. Quero que você imagine. Você está em casa, aí você tem um filho pequeno. E aí, de repente, entra um assaltante. E o menino, com medo ali do revólver, ele corre e esconde debaixo da cama. E aí, o assaltante fala, olha, eu quero tudo que você tem. Cadê seu filho? Aí você vira para ele e fala, meu filho ficou com medo e escondeu debaixo da cama. Vai lá e pega ele também. Você falaria isso? Hein? Amados, você nunca pode sacrificar um bem maior. Parece que essas mulheres, elas estão até mentindo, né? Quando eles falam, quando o faraó lhe pergunta, olha, mas os meninos estão nascendo. Ela fala, não, é que as mulheres são muito fortes. Quando a gente chega lá para fazer o parto, ela já ganhou menino já. Elas parecem que estão mentindo, mas elas estão olhando para Deus e fazendo a vontade de Deus, que é preservação da vida e de um bem maior. Você está entendendo isso? Vamos imaginar, Sadraque, Mesaque e Abednego, a autoridade deles ali, Nabucodonosor, fala, olha, quando vocês ouvirem a banda tocar, vocês se ajoelhem e se prostrem diante da minha estátua de ouro que eu fiz. Eles teriam que obedecer, mas estava indo ao contrário da vontade de Deus para a vida deles. Por isso que eles perguntam, vocês não vão se ajoelhar? Não, nós não vamos nos ajoelhar. Mas por que vocês não vão ajoelhar? Não, porque nós já temos um Deus. E só diante dele que nós ajoelhamos e prestamos culto a ele. Pensa em Daniel, na cova ali dos leões, antes de entrar. Ninguém pode orar e pedir nada a ninguém, a não ser o rei Dário. Aí Daniel, ele abre até a janela para orar. Todo mundo vê que ele está orando. Não parece que ele está desobedecendo a autoridade, mas, amados, quando a ordem de uma autoridade vem ao contrário do que diz a palavra de Deus, você não deve obedecer, porque senão você acaba desobedecendo o próprio Deus. Igual, por isso que eu sempre digo para você, manuseia bem a Bíblia. Você tem que conhecer a palavra de Deus para que você não vá na minha opinião, mas você vá naquilo que Deus ele quer. Porque senão acaba que muita gente está pensando que está fazendo a vontade de Deus por causa que está obedecendo o homem, até o homem estando errado, e quando assusta, ela está desobedecendo ao próprio Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, se você, por exemplo, vê alguma coisa errada, você vê, olha, não está certo, está errado, a melhor coisa que você tem que fazer é seguir a vontade de Deus, porque se você seguir a vontade do Senhor, ele sempre te abençoará, ele sempre te justificará, em nome de Jesus. Amém? Amados, Deus, ele instituiu 3 autoridades na terra: o governo humano, a família e a igreja. O governo humano para os cidadãos. A família, os pais, eles são autoridades sobre os filhos. Filho que não obedece pai e mãe está desobedecendo a Deus, amado. E a igreja, ela foi instituída para os cristãos, para eles serem direcionados e advertidos pelo próprio Deus. Então, você precisa entender isso. Nós temos que obedecer ao governo terreno, claro, se tiver aliado com a vontade de Deus, porque se não tiver aliado com a vontade do Senhor, não dá para obedecer. A família, o pai e a mãe, igual, por exemplo,
estão direcionados pela vontade de Deus, obedeça. A igreja, ela tem sido uma bênção. Está obedecendo à vontade de Deus? Tá. Amados, pastor, e se eu não quiser obedecer a uma direção porque eu não gosto? Amados, a melhor coisa que você pode fazer é se retirar. Um filho, quando não quer obedecer pai e mãe, ele tem que arrumar a casa dele e morar sozinho. Ser dono do próprio nariz, pagar as próprias contas, viver da vontade dele, porque enquanto estiver tomando banho quentinho no chuveiro e a conta vai direto para o pai e para a mãe, obedece. Obedece. Ah, eu não concordo com as leis dessa nação. Vai para Portugal, vai para Cuba, vai para os Estados Unidos, aonde você quiser. Mas se você estiver debaixo, obedeça, amados. O obedecer é melhor do que sacrificar. A mesma coisa a igreja. Igual, por exemplo, eu não concordo com isso. Não, amados. É melhor, igual eu penso assim, é melhor você congregar numa congregação que você está disposto a obedecer, do que você virar um murmurador, senão você está no culto falando, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. E está ali, você não está sendo abençoado e nem está sendo bênção em lugar nenhum. Amém, amados? Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, peça para Deus, Ele sempre te direcionar. Vamos voltar aqui em Romanos capítulo 13, no versículo de número 2, diz a palavra do Senhor o seguinte: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amados, se você é contra, por exemplo, o governo, você está desobedecendo a Deus, está contra Deus. Igual, por exemplo, tudo que acontece, Deus ele não perdeu o controle, amados. Igual, por exemplo, aqui na igreja, nós não falamos de política, nós ensinamos, mas nós não temos candidato político, nós não temos partido, nada disso. Aqui na igreja, eu até falo com os irmãos, você tem chamado para ser presidente da República, glória a Deus. Mas o altar da igreja é para falar de Jesus, não é para falar de política. Amém? Já deixo claro, que senão depois a pessoa fala, a igreja não me apoiou, mas não é. É porque nós não temos essa visão política. Nós vivemos na monarquia, nós temos um rei sobre a nossa vida, que é o rei Jesus. Amém, amados? Então, quando você não obedece o que está sobre a sua vida, você passa a ser como um filho desobediente, amado. Um filho desobediente que desobedece a Deus. Só que a igreja, ela é a consciência da sociedade. A igreja, ela precisa exercer o seu papel profético. E eu vou te dizer uma coisa, a igreja, ela não tem exercido o seu papel profético. Porque ser uma igreja que exerce esse papel, ela vai ser muito perseguida. Igual, por exemplo, João Batista, ele exerceu o seu papel profético. O Herodes está ali com com a esposa do seu irmão, e João Batista ele não quer nem saber se é Herodes ou se não. Ele fala, Herodes, você está errado. Você está errado. Deus não aprova isso não. Essa mulher não é sua não, é a mulher do seu irmão. Deixa essa mulher, vai viver uma vida certa. E aí o que custou ele exercer o papel profético dele? Foi degolado. A igreja ela precisa se posicionar naquilo que é contrário à vontade de Deus. Igual nós vivemos em tempos de muita polêmica, né, amados? Igual nós vivemos aí polêmicas contrárias à vontade de Deus, igual ideologia de gênero. Isso não é bíblico. Isso vai totalmente ao contrário da vontade de Deus. Só que se a igreja
ela não se posicionar da maneira correta, como a consciência da nação, do governo, da humanidade, as coisas elas vão ficando avacalhadas, amado. Não há mais libertação, sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam que é normal, que as coisas são desse jeito. E não é, amados. A Bíblia, ela deixa muito claro. O governo, ele não pode, por exemplo, ultrapassar limites. Por exemplo, o governo, ele não pode entrar dentro da tua casa e te ensinar como você vai educar o seu filho. Não pode. Mas entrou. Porque se você educar o seu filho, corrigir como a Bíblia manda, com uma vara na mão, é perigoso você sair preso hoje em dia. Entrou, tirou a sua autoridade. Hoje em dia, não se pode fazer pregações por causa que são politicamente incorretas. Eu não ligo. Eu falo que Deus ele manda. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas hoje, até o que se pode pregar e o que se não pode, está alterado, amado. Não se pode ultrapassar os limites que Deus ele deu. A igreja, por exemplo, ela é a consciência, ela aponta o caminho. Poxa, você está viu outro dia as crianças perdendo a sua inocência, falando de homossexualismo numa propaganda de sanduíche? Está errado. Ah, não, vocês são. E o problema é que se você se posicionar assim, você é quadrado, ultrapassado, os tempos são outros, mas a palavra é a mesma. Os tempos podem ser outros, mas o Deus é o mesmo. Os tempos podem ser outros, mas o mesmo Jesus que morreu, é Ele quem vai nos salvar. É Ele quem vai nos levar para a presença dEle. Amém? Amados, a igreja, ela se opõe não para trazer rebelião, mas é para mostrar que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, não importa a instância que ela esteja. Amém? Amados, outro dia, nós vivemos dias assim, em que não se pode mais orar na escola, não se pode mais, porque senão você vai estar ofendendo, porque o Estado é laico. E a pessoa ela entende que o Estado é laico, é que o Estado é ateu, e não é. Não é isso. Estado laico é a pessoa ela tem liberdade de buscar a Deus da maneira que ela quiser. Não é travar a busca a Deus. Igual, se eu estou buscando a Deus, ninguém pode chegar e colocar um impedimento nisso, porque senão vai estar lutando contra o próprio Deus. E Paulo ele continua dizendo aqui, Romanos 13, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Você conhece, amados, aquele ditado? Quem não deve não teme? Quem já ouviu esse ditado, levanta a mão. É o que Paulo está dizendo aqui. Assim é a autoridade. Você só tem medo dela se você estiver fazendo aquilo que é errado. Igual, por exemplo, alguém aqui tem medo da polícia? Hein? Você vê um policial, como que você fica tremendo? Ai, meu Deus, o policial ali. Mas uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que está passando um momento que precisa de libertação na vida. Se ela está com uma bucha de maconha dentro do bolso, ela vê um policial, será que ela fica tranquila? Ela fica, ai meu Deus, ela começa a querer voltar para trás, ela fica sem lugar, ela anda de um lado e para o outro. Porque a autoridade, não é para você temer ela, só se você estiver fazendo aquilo que é errado. Igual, por exemplo, a pessoa está dirigindo com
o documento do carro vencido. Ela vê uma blitz, meu irmão. Ela quase quer entrar debaixo do chão. Ela fala, meu Deus, a blitz vai levar meu carro. Mas se ela está tranquila, a autoridade pode estar aí. Pode ter 1 milhão de policial que ela passa tranquilamente. Até passa mais devagarzinho para ver se eles vão passar por ela. Até para lá e pergunta, aconteceu alguma coisa? Por que tem esse monte de polícia aqui? Não, não é nada não, pode ir tranquilamente. Mas é porque quem não deve, amados, não precisa ter medo. A pessoa que, por exemplo, ela faz aquilo que é certo, que anda certo, que não tem do que se envergonhar, ela pode chegar em qualquer ambiente que ela chega tranquila. Você está trabalhando direitinho lá no serviço, a segunda-feira para você é um dia cansativo, mas você chega lá, você sabe que seu serviço está garantido. Mas e quem faltou na sexta-feira? Quando chega na segunda e o patrão fala, passa aqui no RH, ela fala, meu Deus, ela já vai tremendo. Por quê? Fez aquilo que era errado. Fez aquilo que é errado, aí vive temendo. A pessoa, quando ela vai para a igreja, está na presença de Deus, buscando a Deus, o que vier do altar para ela é maravilhoso. Mas quando ela está fazendo uma coisa errada, quando ela está ali no oculto, no secreto, fazendo aquele monte de coisa errada, vi um filme pornográfico 3 horas da manhã, não tinha ninguém vendo. Aí ela chega na igreja e fala, o pastor fala, você que está vendo pornografia de madrugada. Ela fala, meu Deus, não dá para andar tranquilo. Não dá, porque quem faz as coisas erradas precisa ter medo mesmo. Pastor, mas eu não quero andar com medo, não. Faz o que é certo. Pratica a coisa certa. Seja honesto, seja obediente. Busca o Senhor. Você não precisa ter do que se envergonhar, porque as autoridades, elas não foram constituídas para o teu mal, não. Foram constituídas para o teu bem. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, pratique o bem, que Deus vai te honrar. Amém, amados? Diz aqui, no versículo de número 4, o seguinte, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Olha só que interessante, amados. A palavra ministro aqui, visto que a autoridade é ministro de Deus, o termo usado aqui é diáconos, é servo, ou seja, a autoridade constituída, ela está ali para servir e não ser servida, não servir a si mesmo. E será que isso tenha acontecido? Vamos pensar numa esfera maior, igual o STF. Outro dia eu vi uma reportagem que eles gastaram 1.500.000 comprando caviar, comprando um monte de coisa, privando, a gente de um monte de coisa que você só conhece só por fotografia ou pelo Google. Eles estavam todos comendo lagosta, né? Mas espera aí, se eles foram instituídos para servir e não se servir, tem alguma coisa acontecendo errada. Alguma coisa está errada. É preciso que a autoridade ela venha ser instrumento do bem. Você que é pai e mãe, vocês foram instituídos para serem instrumentos do bem na vida dos seus filhos. O pastor da igreja, ele foi instituído para ser um instrumento do bem na vida dos irmãos. Os governantes, eles foram instituídos para serem instrumentos do bem para a sociedade. Só que, amados, diz aqui que as autoridades elas foram instituídas para instrumentos do bem. Versículo de número 4, a parte B, diz assim, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. E sabe o que é espada aqui, amados? É pena de morte.
É pena de morte. O termo utilizado aqui é o mesmo termo que Paulo recebeu ali por pregar o evangelho. É morte. E diz aqui, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Amados, lá em Romanos 12, 19, Deus ele proibiu o cristão de se vingar. Não vingueis a vós mesmos. Minha vingança, diz o Senhor. Ele nos proibiu. Mas aquilo que Deus ele proibiu a nós, ele outorgou nas autoridades superiores, que são ministros dele para cumprir, para fazer pagar o mal que a pessoa semeou. Igual, vamos atualizar um pouco o exemplo. Nós vimos ali, recentemente, um foragido chamado Lázaro. Pessoa terrível. Você vê que era uma pessoa terrível. Estrupou, matou pessoas, matou famílias inteiras. Ali fez uma grande maldade, né? Fez você gastar milhões em uma atividade policial, em uma busca frenética pela polícia, com muitos homens de força armada. E aí, de repente, aquele homem é encontrado. E aí, eu não estava lá, mas vamos imaginar assim, que ele já atirou contra a polícia muitas vezes. Ele estava armado. E ele foi cravejado de bala. E aí, às vezes, a pessoa ela fala assim, isso é cristão sem entendimento, tá? Sem entendimento. Porque, amados, a Bíblia ela é muito clara. Tudo que o homem semear, ele vai colher. É igual eu dei um exemplo aqui semana passada. A pessoa, ela pode matar alguém ali fora e falar, eu quero entregar a vida para Jesus. Tem salvação para a minha vida? Tem. Vem aqui diante do altar e entrega a vida para Jesus. E agora, eu entreguei a minha vida para Jesus, estou salvo. Agora, vai lá, entrega para a polícia e vai cumprir seu crime. Você não foge, você não consegue fugir do rigor daquilo que você semeou. Por isso que Paulo ele fala, semeie o bem. João ele fala, filhinhos, não canseis de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher o bem que você plantou. Mas o mal que a pessoa ela semeia, ela não está impune dele. Por isso que as autoridades constituídas, elas não estão ali, por exemplo, para perdoar. Igual, por exemplo, a pessoa, ela errou, se arrependeu de coração, glória a Deus, Deus vai perdoar. Mas se todo mundo for perdoado, os bandidos todos estariam na rua. Indo e voltando pior. Você vê que seu filho, ele mente. Aí você fala, meu filho, não pode mentir, tá? Vem cá dar um abraço no pai, papai do céu não gosta. Aí, de repente, depois ele está mentindo de novo. Porque não houve punição. Não houve o que Deus está dizendo aqui através da vida de Paulo. Porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Quem pratica o mal, amados, perante a palavra de Deus, recebe o perdão de Deus, mas recebe o castigo também. Já pensou se seu pai não tivesse te batido quando você estava matando aula? Que série que você ia estar hoje? Primeira série. Mas aí um dia ele pegou você, te corrigiu. Aí hoje você está aí, ó, uma bênção de Deus. Mas aquele que não foi corrigido, você vê que muitos já até morreram. Porque quando não tem a correção, existe a punição. Então, meus irmãos, o servo de Deus, ele tem que entender isso. Nós temos o perdão de Deus, mas mata alguém para você ver. Você vai para a cadeia. Bate na tua esposa para você ver. Você vai preso. Tem que ir. Bate no seu marido aí para você ver.
Você pode apanhar também. Porque o homem às vezes não chama a polícia, mas ele revida. Não, amados, é muito sério. Isso é punição pelos erros. Você acha que tem cristão que bate na esposa? Hein? Ou todos são uma bênção, hein? Bate sim ou não? Se conhecer, denuncia. Chama a polícia para ele. Porque, amados, isso é você entender que Deus, ele não deixou um mundo avacalhado. Deus, ele instituiu autoridades para que as coisas elas funcionem segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele. Amém, amados? Diz mais aqui, ó, no versículo de número 5. Diz assim: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Você não pode ter medo de uma autoridade que você vai sobrar, não. Que vai dar problema para você. Deus, ele quer que o seu caráter seja bom. Eu sou obediente, é porque eu sou assim. Eu obedeço a Deus, não é porque eu estou dentro da igreja agora. Eu obedeço a Deus em todos os momentos, na minha casa, onde quer que esteja, porque eu sou assim. É isso que Paulo está dizendo, olha. Deus, ele colocou autoridade, amados, mas a vontade de Deus é que você nem precise ser corrigido. Que você seja tão obediente, que o teu caráter se formou de uma pessoa tão boa, que tudo que acontecer na sua vida vai ser bênção de Deus. Mas a autoridade, ela coloca um limite. Ela coloca um limite. Então, por isso que Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 6 e 7, diz assim: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amados, Paulo está dizendo aqui que também pagais tributos porque são ministros de Deus. No versículo 4, a palavra ministro, ela é diáconos. Aqui, ela dá a ideia de um substituto, de um vigário. Igual, por exemplo, o Papa, quando ele se intitula, por exemplo, é um vigário. Ele está dizendo, eu sou substituto de Jesus. Eu sou substituto do Espírito Santo. O Papa, quando ele se intitula assim. Então, ele está dizendo aqui que o cristão, amados, ele não pode ser fraudulento. O cristão de verdade, na prática, preste atenção aqui, amados. Quem quer ter uma vida abençoada, diga glória a Deus. Ele não pode ser uma pessoa fraudulenta. Não pode. O cristão, ele não pode ter do que se envergonhar. Ele está dizendo aqui, ó, que nós precisamos entender que as autoridades, igual vamos colocar assim, quando você paga o seu IPTU, não é uma injustiça, amado. Você compra a casa, você compra o lote, você constrói a casa, aí de repente está lá, você tem que pagar 1.000 e tanto para a prefeitura. Você fala, meu Deus, eles não vieram cá, não fizeram nada, não me ajudaram a bater a laje e estão me cobrando. Mas você tem que pagar. Você tem que pagar. Ah, pastor, e o IPVA então? Ninguém me ajudou a empurrar o carro. Não coloca R$1 de gasolina. Se eu parar no blitz, o documento estiver atrasado, eles levam meu carro para um pátio e ele fica ali. Se eu não tiver dinheiro para tirar, eles me tomam o carro. Não é justo. Não é justo, amado. Mas nós temos que pagar, porque qual que é a ideia de se pagar o tributo aqui? Ó? Diz aqui, ó, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. A ideia que Paulo ele dá aqui é que o tributo que você paga,
ele tem que voltar em benfeitoria. Igual, por exemplo, aqui na igreja nós fazemos assim: você traz os dízimos, nós mantemos a obra. Você traz as ofertas, os dízimos, nós compramos cesta, nós ajudamos irmãos. É benfeitoria. A ideia é, somos ministros de Deus, aquilo que você paga de tributo volta para você em benfeitoria. Embora não é assim, mas o fim não justifica o meio. Ah, não está fazendo, então não vou fazer. Está roubando, eu vou roubar também. Não é assim, amados. No cristão não pode existir esse sentimento de revolta contra a autoridade, por causa que a ideia que Deus ele dá para uma autoridade, se ela não está cumprindo, é ela e Deus. Por isso que no final a fila vai estar grande. Às vezes a pessoa fala, não, eu não vou ser fiel a Deus, não ser fiel dizimista por causa que é o pastor. Não, amado. Quem vai prestar conta com Deus, o borderô final é ele e Deus. A nossa missão é sermos fiéis, contribuintes, atendendo ao serviço da obra de Deus, atendendo ao serviço da nossa parte como cidadão. E diz aqui, pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo. Pastor, eu não concordo em pagar tributo. Pois bem, Jesus, ele pagou. Ele paga. Diz aqui, ó, vamos ver na palavra de Deus, Mateus 22, no versículo de número 17. Mateus 22, no versículo 17. Olha só, eles vêm perguntar para Jesus acerca do tributo. E esses tributos que a palavra de Deus ela paga, vamos imaginar que é a CEMIG, que é a Copasa, que são coisas básicas do dia a dia. Diz aqui, ó, Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Então perguntando para Jesus, a gente deve pagar tributo? Cargas tributárias? Você compra uma bala, mais da metade dela é tributo. Você acha isso certo? Aí Jesus ele diz aqui, ó, versículo de número 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem que pagar. Ah, mas eu me revoltei. Um dia eu me estressei, joguei um birimbau, um fio lá no poste e falei, nunca mais a CEMIG vê R$1 meu. Meu irmão, tá errado. Tá errado. Ah, não, eu aproveitei no dia que falaram que não ia ter água lá perto de casa, cavei um buraco, achei o cano lá na rua e liguei direto na minha casa. O pastor tá uma benção. Tomo banho 24 horas por dia. Tá uma benção. Calor lá em casa eu não passo. Tá errado. Ah, o rapaz da internet falou, me dá 50 que eu puxo um fio daqui para ali. Tá errado. Tá errado. Aí são essas pessoas que querem falar que o político é ladrão. Essas pessoas que querem ser igual os fariseus. Aí Jesus fala, por que me sondas, hipócrita? Você fala e não faz. Você está dizendo uma coisa que você mesmo não pratica. Quem não pratica, Max, não pode nem reclamar. É igual eu digo, tem que ficar no pianinho. Ficar no cantinho dela. Rezando para não ser descoberta. Orando para não ser descoberta. E mais uma hora vai. E aí sabe o que vai acontecer? O gato lá na casa do pastor, hein?
Vivia chamando para ir para a igreja, agora estou entendendo. Essa igreja não quer ir, não. Misericórdia, amados. Acerta a vida. Acerta as coisas. Põe as coisas no lugar. Tá certo que tem lugares que é até difícil de você andar certo. Mas tenta, amados. Tenta, por causa que você não é chamado mais somente pelo teu nome. Você foi chamado pelo nome do Senhor. Quem entende isso, diga glória a Deus. Diz mais aqui. Pode aplaudir o nome do Senhor. Diz aqui, ó. Paga imposto a quem pede o imposto. Vamos em Mateus 17, no versículo de número 24. Jesus também pagou imposto, amado. Você que fica aí pensando, não, é muito imposto que a gente paga, é taxa disso, é taxa daquilo, é taxa do condomínio, do prédio. Eu não aguento isso mais não. Amados, diz aqui a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 17, no versículo de número 24, diz assim, ó. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Entenda o ponto de vista que Jesus ele quer chegar. Quem aqui é filho de Deus? Diga glória a Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Se Deus ele fez todas as coisas e é meu pai, quanto que você cobra de um prato de comida do seu filho lá? Na hora que ele serve o prato, você põe uma balança lá e fala, meu filho, hoje você comeu demais, viu? Você tem que pagar R$ 35,50. Você cobra do seu filho? Não, né? Mas não existe almoço de graça, né, amado? Você teve que fazer compra, você teve que fazer... Mas dos filhos, você não cobra. Se Deus, ele fez todas as coisas, e eu sou filho dele, se tudo que está aqui pertence a ele, então eu não preciso pagar nada. É o que Jesus ele quer mostrar para Pedro, que nós, como filhos de Deus, nós não precisaríamos pagar nada. Ele é filho de Deus, ele desceu do céu. Mas aí diz aqui, ó, no versículo de número 27, diz assim, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Está dizendo aqui, ó, vai lá e paga o imposto. Nós não precisaríamos, mas a gente tem que pagar. Então, meu irmão, minha irmã, embora nós somos filhos de Deus, servos do Senhor, nós temos responsabilidade. Temos que pagar. Ninguém, amados, eu disse que prospera devendo às pessoas. Pague aos poucos, mas pague. Vai pagando parcela, mas paga. No final, você vai ver que não tem nada melhor do que a cabeça erguida. Amém? Diz aqui, ó, em Romanos capítulo 13, vamos voltar lá, no versículo de número 7, a parte C, diz assim, ó, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito. E está aqui, amados, uma das coisas que tem faltado. Você, por exemplo, precisa respeitar as autoridades constituídas. Igual, por exemplo, você está num tribunal, está lá Vossa Senhoria, Vossa Excelência, né? O juiz ele é chamado assim, o advogado é chamado de doutor. Igual quando eu sei que uma pessoa ela tem uma autoridade, eu já mudo o meu jeito de tratar. É doutor, é doutor, é doutora, por causa que é assim. Igual, por exemplo, o pastor da igreja, você não chama de você, não. Você chama de pastor. Pastor, mas você é tão novinho. Mas não tem problema.
É Senhor. Senhor, tá bem? Ah, não, mas o senhor fica mais velho. Não tem problema. Tenho uma alma jovem, amado. Sou jovem de espírito. Mas tem que ter, isso é reverência, amado. Aí a gente vai ver, né? Um monte de pessoas com Deus, fazendo louvor, chamando Deus de você, sem reverência nenhuma. Eu quero ver você. Peraí, se eu chamasse meu pai de você, ele ia me mostrar o você no pé da minha orelha. Aí o pessoal perdeu o respeito até com Deus. Não é assim. A gente tem que entender que toda autoridade constituída por Deus, você tem que dar respeito a quem é de respeito, dar honra a quem merece honra. Amém? Deus, uma coisa que ele diz na palavra, é que ele não divide a glória dele com ninguém, mas ele honra. Ele diz assim, aos que me honram, honrarei. Então, não é errado você honrar uma pessoa. Não é errado. Você não pode dar glória para uma pessoa, porque isso Deus ele não divide com ninguém. Amém, amados? Então, esses termos que nós ouvimos aqui precisam ser praticados, amados. É vida cristã prática. É você colocar em prática a vontade de Deus. Porque se assim você fizer, você vai viver uma vida melhor, uma vida abençoada em todas as esferas da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor? Toda a igreja fique de pé. Amém? Põe a mão na altura do teu coração, amados. Acima de tudo, está a vontade de Deus. Você precisa respeitar. E a pessoa que respeita a vontade de Deus, ela entrega a sua vida nas mãos de Deus. Ela entrega a confiança dela nas mãos do Senhor. Isso é a vontade de Deus. A vontade do Senhor não é que o ímpio ele venha morrer, mas ele tem que se converter dos maus caminhos para poder viver. E eu vou fazer um convite para você hoje, que talvez você está com dificuldades na vida. E as dificuldades, amados, elas muitas das vezes, elas só serão vencidas com um conserto perante o Senhor. Talvez você está pensando aqui, você chegou aqui hoje pensando, a minha vida não está dando certo. Tudo está dando errado. Parece que eu não consigo sair desse buraco que eu me enfiei. Então, amados, a primeira coisa que você precisa pensar é, você tem obedecido a Deus? Isso é prática cristã. Não tem como receber o favor de Deus desobedecendo a Deus. Pastor, eu estou passando por momentos difíceis na minha vida. Outro dia até xingar Deus, eu xinguei. Esqueci até da minha reverência e xinguei Deus todo. Hoje o Senhor, Ele quer restaurar a tua vida. Talvez você está passando por dificuldades, ou entrega a vida para Jesus. Ou você está passando por momentos atribulados, você não dorme direito, você tem medo. Meu irmão, minha irmã, se você crer e colocar a tua vida debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo, Deus ele te exaltará. Mas você precisa
ter um Salvador na tua vida. E a vontade de Deus para os homens é que todo aquele que crê no Filho dele, esse será salvo. Pastor, eu preciso pedir perdão primeiro para Deus, porque eu vou acertar a minha vida de uma vez por todas. Se você, meu irmão, talvez não está andando certo, ninguém está aqui para te julgar. Ninguém está aqui para te julgar. A igreja está aqui para te orientar. Mas quem fala ao teu coração é o Espírito Santo. Você pode mudar, você pode dar a volta por cima, você pode sair dessa situação. Mas como que você vai conseguir? Primeiro com a ajuda de Deus, a vontade dele é soberana. Pastor, eu quero pedir perdão para Deus nessa manhã. Então vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Às vezes, talvez você quer entregar a vida para Jesus, aproveita e vem. Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Aproveite e venha. Ou se você está com a consciência pesada com alguma coisa, está com a consciência pesada, vem pedir perdão para Deus. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é aquele que nos renova, é Ele quem nos fortalece. Você não precisa ter medo de Deus. Tudo que Ele fez é bom, amados. Tudo que Ele criou foi para o teu bem. E às vezes a gente não consegue entender isso, porque a vontade dEle, às vezes não é a nossa, e a dele sempre vai prevalecer. Então, ao invés de eu me sentir contrariado, eu me rendo à vontade dele. Eu me rendo à vontade do meu Senhor. Amém? Pastor, eu preciso. Se você quer vir, venha. Se você quer orar a Deus, falar com Deus, Senhor, me perdoa por não estar andando direito, mas eu quero andar direito com o Senhor a partir de hoje. Eu quero ter uma vida mudada, eu quero ter uma vida direita. Eu não quero ficar com medo mais das coisas. Muda a minha vida, Deus. É só diante dele que você vai conseguir esse favor. Amém? Se você quer vir, vem aqui na frente. Vem pedir perdão a Deus, que Ele é fiel. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração. Fala com Deus nesse momento. É você e o Senhor nessa hora. Se você falou coisas que não devia, peça perdão. Deus, Ele é fiel e justo em perdoar. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração. Deixa eu orar por todos vocês. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, é diante de Ti, meu Pai, que nós reconhecemos o quão falhos somos, Pai. O quão precisamos, meu Deus, da Tua mão, da Tua graça e do Teu poder. Pai amado, te pedimos aqui nessa manhã que o Senhor, meu Deus, nos ajude a ter a nossa vida correta, Pai. Principalmente com o Senhor, meu Deus. Em Te buscar em espírito e em verdade. Em Te buscar, não importa as circunstâncias. Então, meu Deus, eu te peço agora que cada pessoa que está aqui diante desse altar, Pai, que veio para se curvar diante do Senhor, que ao se levantar, meu Pai, essa pessoa, ela venha, meu Deus, se levantar completamente transformada pela Tua presença, transformada, meu Deus, pela Tua palavra. Meu Deus, abençoa esses que hoje estão de pé, que estão lutando, Pai, todos os dias para andar, meu Pai querido, conforme o Teu querer. E é por isso, meu Deus, que nós Te agradecemos, Pai, sabendo, meu Deus, que o Senhor é quem nos dá a vitória, é o Senhor quem nos fortalece e é o Senhor quem nos abençoará. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça todos os dias para a honra e glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.